galera, bem-vindos a mais um podcast do Bring Me Data. O podcast que surgiu com a ideia, né, de trazer conteúdos, informações, novidades, atualizações e tendências sobre marketing, gestão e vendas. E hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Luiz, que é professor, palestrante, head de inovação e marcas e comunicação na 3M. Luiz, muito obrigado pela honra de poder trocar uma ideia com você e seja bem-vindo ao Bring Me Data. Muito prazer, Fabrício, e obrigado pelo convite. Honra participar do Bring Me Data. Vamos ter um papo bacana aí sobre criatividade, inovação, marketing, um monte de coisas que aparecer. Show de bola. Cara, eu queria que você contasse, né? Eu te confessei aqui no começo antes de começar nosso papo, sobre 29 anos de carreira quase. E que não é uma coisa comum, mas deveria ser. Então, eu queria que você trouxesse a sua visão sobre essa relação de longo prazo que você tem com a empresa, com a 3M que você está hoje, e como é que você chegou até aqui. Uma pergunta bacana. Eu escrevi já em algumas vezes, já tive oportunidade de falar a respeito, porque é muito incomum mesmo ter lá 30 anos quase numa empresa só. Ainda que foi importante, porque no mesmo local eu fiz 1000 coisas e trabalhei em vários negócios diferentes. Se não fosse isso, talvez fosse mais desafiador, né? Uhum. Mas como a 3M é uma empresa multidiversificada, então eu tive a oportunidade de trabalhar primeiro com produto, negócio e venda diária. Então eu cuidei de produtos automotivos, é um universo. Depois eu fui para uma outra de segurança pessoal, é o outro, industrial. Aí eu fui para varejo, cuidar de post-it, que todo mundo curte, etc. E fitas adesivas, Scott, etc. Em algum momento da minha carreira, eu refletia, importantíssimo, todo mundo que nos escuta, assim, tem momentos que a gente tem que ver o que e é um processo de autoconhecimento, né? O que nos nutre, o que nos leva para frente, o que nos motiva. Em determinado momento da minha carreira, metade, eu falei, poxa, eu tenho mais interesse de ter numa área mais estratégica, de transformar a organização como um todo, do que aquele negócio específico para vender aquela venda do mês, do trimestre, do ano. Que é super importante, e 99% das pessoas preferem, talvez a carreira seja mais rápida e mais atraente em termos financeiros se você ficar lá. Mas dentro de mim me dizia outra coisa. Eu queria trabalhar com transformação digital, queria trabalhar pioneirismo em e-commerce numa indústria superindustrial, queria cuidar de reputação, de tatear sustentabilidade, de desenvolver pessoas. E aí eu fui para a área estratégica e toquei mais o resto da minha segunda metade de carreira, né? Nessas análises, o que eu vejo é muito importante a gente olhar por que eu fiquei lá tanto tempo numa organização. Tem que ter uma conexão enorme de valores, né? De crenças. E então eu olho para mim e falo, o que é importante para mim? Talvez a gente nesse papo eu vou falar, porque para mim autoconhecimento é vital para tudo. Perfeito, concordo 100%. E aí eu olhava, eu sou um cara que sou filho de meu pai já faleceu, militar, desses corretos, aquela parte boa que o militar é visto, assim, incorruptível, pelo menos era no passado. Certo, acorda às 6 da manhã, tá lá, nunca perdeu a... nunca faltou num dia, era professor da Unicamp, nunca faltou numa aula. E a minha mãe chegou a ser diretora de um colégio alemão também. Então, essa questão de responsabilidade, de integridade, de fazer o certo, sabe, é muito importante. Minha empresa, 3M, nunca é perfeita, nenhuma, mas ela tem o código de conduta, integridade como o seu valor principal. Uhum. Eu sou uma pessoa que adora colaborar, trabalhar em equipe. A 3M tem, acho que o traço mais forte dela é a cultura colaborativa. Eu sempre fui um cara que gosta de criar, de pensar em transformar, melhorar as coisas, inovar, portanto... é uma referência em inovação e tem um ambiente. Então, quando você conecta várias coisas, mesmo sem ser perfeito, não é que todos os anos dos meus 30 anos lá de carreira na 3M são perfeitos, tem dias ruins, etc. Claro. Mas na maior parte do tempo, essas conexões vão fazendo sentido. Uhum. Você olha, bom, eu vou para outra coisa, ou para outro lugar, tal, mas isso é tão forte que você acaba... né, ficando e, claro, desde que tenha oportunidades de crescimento, desenvolvimento, etc. Então, o final, para concluir, todo mundo tem que sempre fazer uma música dos Titãs antiga, que eu sempre cito, gosto de falar, que é o Pulso Ainda Pulsa. Não sei se é do seu tempo, Fabrício. Eu ouvi no acústico. Né? Então, você fala, eu pulso ainda, eu tirar o pijama e ir para Macfor, para 3M, para sei lá onde. Tal. Pulsa.
Tenho motivação, o pessoal, o ambiente, a oportunidade de desenvolvimento? Se tiver assim, então durante muito tempo haverá um dia que chegará e eu preferiria fazer outra coisa. E tudo bem. Né? No fundo, eu não sei o que você acha, mas é muito incomum e vai ser cada vez mais incomum. Né? Porque o futuro, os formatos, as relações de trabalho, os contratos de trabalho, vai ser ainda mais incomum do que hoje. E tudo bem, né? Assim, tudo bem. O que eu sempre achei legal é a gente não ficar muito volátil, muito na efemeridade, porque senão você não estabelece nenhuma raiz que permita desenvolver projetos que você veja florescer, né? Todo dia muda de empresa, muda. O que você fez? Eu faço, por exemplo, alguns projetos, mostra 3M de arte. De alguma forma, eu sou responsável por esse projeto de patrocínio nosso. Ela vai para a 12ª edição. Ela só é o que é porque tem gente nutrindo, ainda sou eu, todo ano. Então, ela evoluiu, ela se transformou, ela cresceu, ela gerou impacto. É um dos projetos que eu faço, mas com consistência. Só se tiver... Então, se a gente não tiver nenhuma consistência, agora o mundo não vai exigir, né? Não pede mais que a gente fique com relações em todas as dimensões, como você falou. Infelizmente. Um casamento pode ser, um trabalho, se o pulso ainda pulsa, mas não é assim, já cansei, você já sai. Tá? Não pode ser assim. Mas a gente sempre tem que ficar sintonizado se está conectado. Se ainda brilham os olhos e aquela vontade, aquele ímpeto. Eu até fiquei pensando enquanto você dizia, eu trabalho, uma das áreas que eu toco dentro da Macfor também é RH e também com olhar muito para desenvolvimento humano, né? Muito mais do que recurso. Então, um dos pilares também é recrutamento e seleção. E realmente, assim, a gente tem uma etapa de fazer uma análise fria dos candidatos, que é uma análise fria, não tenho contato com ele, mas com o LinkedIn ou com o currículo dele. E isso é uma coisa, né, que se avalia muito de tempo de permanência num lugar, né? E com certeza, acho que, apesar de a gente amar dados, eu não tenho aqui agora um dado 100%, mas a mudança está acontecendo. Esse ano, eu nunca tinha visto tantas trocas de cadeira assim acontecer, pelo menos numa trajetória em enterprises, num curto espaço de tempo. Seja em departamento de compras, de marketing, isso muito me fez refletir. Porque um liderado meu, recentemente, a gente tinha uma relação muito legal de longo prazo, de 4 anos, e tô recebendo propostas financeiramente melhores. Cara, eu acho que não é só sobre o dinheiro que você tem que pautar a decisão da sua carreira. E depois de muito tempo chegou a famosa proposta do Poderoso Chefão, que é aquela proposta irrecusável. E eu disse, cara, tome seu rumo. Eu adoro trabalhar com você, mas a gente tem um plano de carreira, a gente tem regras, eu não quero quebrar essas regras. E ele saiu, né? Faz pouco tempo e agora se completam 3 meses e ele não está feliz, né? Então, eu percebi pelos conteúdos, eu presto muita atenção em detalhes, e no LinkedIn dele, eu falei, cara, tem alguma coisa... E liguei para ele, o que tá acontecendo? Ele, cara, pedi demissão. Falei, mas já há 3 meses? Ele falou, pois é, cara, você me falou que dinheiro não é tudo e realmente não é. Então, eu tenho tentado dizer muito isso para as pessoas, né? Que é um rol de coisas que você tem que olhar, é o fit cultural, se você acredita no que você faz, no ambiente que você está, e tentar privilegiar as relações de longo prazo. Eu acho que para tudo na vida é muito valioso, mas o gancho que eu quero fazer, você falou um pouco de perfil de criação, de cultura, isso é uma característica inerente sua em todas as outras áreas da sua vida ou é algo que deu mais certo ali, assim? De buscar criatividade? Não, de relações de longo prazo. Eu sou um cara estável no final das contas, né? Eu se olho para mim... Porque é engraçado, porque como eu sou um cara que, inclusive, tem uma atitude de inovação, mas eu estudei inovação, então eu sempre fico refletindo, né? Como é que eu posso ser um inovador se eu estou fazendo, ou na mesma organização, de alguma forma, no mesmo endereço? Bela reflexão. E aí, isso obviamente traz uma inquietude que é sempre bom para todo mundo. Inquietude, deixa eu refletir a respeito disso. Mas aí voltava em alguns pontos. Espera, eu estou estagnado, paralisado, parado? Eu estou muito acomodado e desconfortável? Ou todo ciclo eu tenho novos projetos e novas coisas que me fazem acrescentar? É a forma como você enxerga, né? É uma narrativa. Então eu ia olhando para esse lado, mas eu sempre fui
defensor da gente... E para mim também nunca foi muito difícil de ter essas escolhas. Quando eu queria... O que eu vou estudar na vida? Eu já sabia lá com 16, 17 anos o que eu gostava de estudar. Legal. Aí quando eu entrava na faculdade, eu nunca me ocorri, não gostei disso aqui. Era aquilo que eu imaginava e as pessoas que estavam lá eram pessoas que faziam sentido eu conviver e estar com elas, né? Então, fiz minhas faculdades, gosto dessa relação, eu gosto de história, né? De entender as origens das coisas, as evoluções históricas, seja da cidade, né? A cidade que a gente vive, como é que ela evoluiu, o país. Gosto dessa visão, valorizo isso. Perfeito. Então, até hoje eu tenho conexão. Eu montei uma empresa júnior na USP, lá na Escola de Comunicações, né? A primeira de comunicações que teve na época lá, 91. Legal. E eu mantenho relação até hoje, várias vezes, porque eu fui o fundador, eu fui o primeiro presidente. Pô, tá fazendo 25 anos, tá fazendo 30 anos, vem aqui. Aí eu vou lá, gosto de manter essas relações. Eu fui casado, mas tem a história. Fui casado e talvez eu ficasse casado a minha vida inteira. Né? Mas me separei lá depois de uns 16 anos. Tudo bem também. Sim. Aí volta aquela história. Pô, fazia sentido? Então, acho que depois não fazia mais sentido. Depois de talvez algum momento de sofrimento, né? Aí a gente vai, absorve e começa a ver que, poxa, pode ser até bom. Né? E o caminho futuro, assim vai. Mesma coisa, depois vou terminar meu ciclo na 3M depois de 30 anos. Estou animado para o que virá, né? Que legal. Com outras frentes. Mas super feliz e realizado de ter uma jornada longa e estável, né? Você sabe, se eu puder te trazer um dos livros mais marcantes que eu... Adoro. Eu aprendo muito, assim. Eu assisti uma peça de teatro e depois fui ler o livro que gerou a peça, que chama Alma e Moral. Já ouviu? Não, não ouvi. Ele é de um rabino que chama Newton Bonder. E a peça é um monólogo, dando uma atriz fantástica. E aí ele li o livro. Então, uma das muitas coisas que eu aprendi no livro e que ficavam me abrindo um pouco os olhos, assim, para coisas que eu sempre falei de inovação. Lá ele fala que a alma é o elemento que transgride. Alma e moral no sentido, assim, dentro de nós a gente tem que ter alguém que vá além, que questione, que de repente olha e fala, ó, tô lá 15 anos casado, 20, mas talvez não faça mais sentido. Então essa coisa imoral no sentido de desafiar mesmo. Desafiar e faz sentido? Faz. Fica mais 50, que nem meu pai, ficou 50 anos casado, 60. Tudo bem, não tem problema nenhum, mas você tem que ter esses questionamentos. Estou lá no 3M há 30 anos, faz sentido? Então tem a alma te questionando. Legal. E o movimento que ele fala que é conservação e transgressão, porque a gente fez uma certa fetichização da mudança, né? Da inovação. Tem que inovar, tem que inovar. Na verdade, você tem que inovar e conservar. Só inovar causa uma destruição de qualquer base, e aí fica glamorizando, um treco meio norte-americano demais, assim, no sentido... Não, esse negócio é assim, todo dia eu tenho que mudar, todo dia. Cara, todo dia você vai ficar insano, sem conexão, sem rota, raiz, sem rota, etc. Mas se você ficar estagnado, também não rola. Então, e é como a alma faz, ela transgride, ela conserva, ela mantém valores, coisas que são importantes para você. Achei muito legal. Serve quando eu aplico na minha vida, e aplico nas organizações, e aplico na inovação que eu falava, ensinava, mas corrigi um pouco a rota dela. E falando de inovação, uma coisa que me veio à mente agora, com certeza uma estrutura de uma empresa multinacional na verdade, não com certeza, mas é uma dúvida que eu tenho. É mais difícil, eu não quero usar a palavra ser mais burocrático, mas é muito mais difícil manobrar, né, uma empresa, uma multinacional, do que uma startup ou uma agência que eu posso amanhã... quero fazer isso, tem um roadmap, vamos implementar, vamos fazer um teste. E qual foi a dificuldade de trabalhar a inovação numa das maiores empresas do mundo? Então, eu concordo com você, porque no caso da empresa onde eu fiz minha carreira lá, tem uma coisa que ajudava, ou pelo menos ajudou até agora. Não significa que para frente vai ser, porque sabe que jornada de inovação ela é contínua e permanente. Você pode ser durante 50 anos foi o mais inovador e se morreu depois. Então, mas até há pouco, a 3M sempre teve uma construção, e eu que virei professor, embaixador desse tema, assim, é legal estudar assim, como isso nasceu, uma cultura. Para mim, sempre o alicerce de qualquer coisa é a cultura
organizacional e aí uma cultura voltada para inovação, senão nada se sustenta e vai levar adiante a organização, né? Então, na 3M sempre rolou essa cultura de estimular o intraempreendedorismo, de autonomia, né? Conceder autonomia para as pessoas. Então, tu entras lá como um trainee, um estagiária, já rapidamente você tem uma voz lá numa mesa, você de repente tem uma ideia que você já lidera um projeto, né? E assim vai. Então, isso é muito legal. Essa cultura que as pessoas, não é todo mundo, sempre, a maioria do perfil que gestão de pessoas recrutava ali e tal, assim, tem um estilo, essa abertura a colaborar. Sim. Não é o perfil, às vezes, que a gente vê lá, aquela consultoria americana global, assim, então, o cara quer ganhar sozinho, quer... Né, sem nenhuma crítica, mas assim... Claro. Perfis estereotipados, sim, não é sim, que é verdade. Sim. Empresa, se encontrar alguém, o cara vai te ensinar, vai ficar 3 horas te falando, tentando te ajudar no negócio, sempre agenda disponível e tal. Então, essas coisas ajudam uma organização a ir para frente. Agora, organizações muito complexas, elas trazem dificuldades, porque elas têm muitos procedimentos, elas têm muitas questões de governança, são importantes. Mas quem trabalha numa empresa global sabe que como trava um monte de coisa e adia 1 mês, 2 meses, alguma coisa que você tenha que fazer. Quando na tua empresa, imagino, talvez... Não, é super rápido. Fez, né? O que de certa forma é até ruim, porque às vezes é aquilo que você está falando de mudar demais, né? Fazer muitos testes AB. A gente faz muito teste AB, mas chega uma hora que se você não tem boas premissas, você se perde nos testes, porque a gente costuma brincar que uma campanha, principalmente de mídia de performance, que é uma coisa que a gente cuida muito, é como uma rota de um mapa que você tem que achar. E se você começa a testar muitas coisas, muitas hipóteses diferentes, depois de um tempo você se perde. Então, tem também, né? Acho que é o equilíbrio. Eu sempre falo muito de equilíbrio. Então, nem tão engessado e nem tão solto. Porque equilíbrio e achar o que funciona para você. Eu estava comentando com você sobre framework, sobre metodologia, processo, que é uma coisa que as pessoas querem muito, porque no meu entendimento isso está conectado com aquela bala de prata. Que é o cara fala, nossa, se eu conseguir essa planilha, agora eu vou conseguir correr todos os dias. E não é só sobre isso, né? Então, é um pouco do que eu acredito. Eu queria também conversar com você, enquanto você falava, são coisas que me vieram à mente. A gente tem uma cultura de tentar metrificar tudo. E no marketing a gente sabe que é muito difícil. Então, você falou da amostra cultural e quando você falava, minha mente sempre vai pensando, pô, mas qual que é o objetivo disso? Branding. E hoje a gente tem enfrentado bastante desafio nessa discussão de branding com marcas, principalmente quando você tem um time muito racional. É difícil, né? Porque como eu vou medir? E aí eu queria saber qual que é a sua experiência, assim, por exemplo, tendo liderado uma ação durante 12 anos. Existe alguma forma de medir o impacto que isso causa de uma forma mais tangível, assim, será uma pesquisa de mercado? Vocês costumavam fazer isso para medir o impacto que ações culturais e ações, assim, voltadas mais ao fortalecimento de uma grande marca pudesse indicar que isso está dando certo? Vou te dizer a opinião que eu venho fazendo assim ao longo do tempo. Porque metrificar, então a gente mensurar tudo e ter objetivo é super importante. Quando eu cheguei na área de comunicação corporativa da companhia, era frágil, digamos assim, essa questão. Como eu vim de áreas de negócio, isso ajuda muito. Quando uma pessoa que tem uma passagem de negócio Perfeito. vá para a comunicação. E vice-versa. Se alguém é de comunicação, é legal ter uma experiência em algum momento de negócio, porque sabe que tudo ali tem que... Você sabe, no final tem que vender, tem que gerar lucratividade mínima, tem que ter todos os outros indicadores que levam a esse final, né? Supostamente feliz ali, de crescimento do negócio e tal. Então eu fui ajudando a trazer essa visão. A gente começou a fazer desde então uma pesquisa de marca, que tinha uma pesquisa global que existia eventualmente lá. Eles pararam de fazer um ano. Não, nós não podemos parar de fazer. Conseguir recursos para a gente todo ano mensurar a marca. E pensava sempre assim, mas a marca corporativa, que é uma coisa, mas
eu preciso sempre medir a percepção da marca dos clientes dos negócios, né? Não existe é legal, o formador de opinião Sim. que acha a 3M, ou sei lá que empresa muito legal, mas na verdade a 3M o que ela vende? Ela vende produto para hospital que são definidos e decididos por enfermeiros, por exemplo. Então eu preciso saber o que os enfermeiros sabem, pensam sobre a 3M. Perfeito. Se eu vou lá, eu vendo muito produto para reparação automotiva. Eu preciso saber que o pessoal das oficinas, se eles não acharem, não é uma entidade, porque são essas pessoas que fazem a engrenagem girar. Então a gente conectava sempre essa percepção. Felizmente para nós, dentro de todas as 3M do mundo, o Brasil tem a maior reputação de todas, comparada nos países. Que legal. Claro que, assim, pelos meus lindos olhos e belos... Claro que a minha equipe tem uma contribuição nisso, mas lembra que reputação e percepção de imagem de empresa está em cada variável. Cada esponja Scott-Brite que está lá e funciona bem quando você pede, ou cada fita fixa forte, lá que você gruda um quadro na parede, funcionou, a embalagem bacana que está exposta no ponto de venda, o Fale com a 3M que atende aquela ligação. Tudo isso constrói a imagem, né, de uma empresa, a percepção positiva. Então a gente sempre tentava olhar todas essas medidas, né, a satisfação do usuário, do cliente, as manifestações do atendimento ao cliente e assim vai, né? E a percepção de marca, e óbvio, os resultados dos negócios. De negócios também. Agora, por outro lado, assim, eu acho que quando a gente exagera nessa questão de muito retorno do investimento, curto prazo, etc., não é minha praia. Se você falou do equilíbrio, eu sou o cara, assim, somos iguais, porque eu sou um defensor total dessa visão equilibrada, sei lá, se meio budista, ou podemos falar do aristotélica, que tem um caminho correto ali, que seria o equilibrado entre as coisas. Eu tenho esse DNA, né? Então, acho que muitas vezes essa situação de pressão, ou de olhar, ou de querer 1000 métricas para justificar, precisa também ter um pouco de equilíbrio nessa parte. Assim. Senão você é capaz de travar muitas coisas ou de inibir algumas iniciativas antes. Né? Perfeito. E acho que houve, ao longo dos últimos anos, uma romantização também, né, da inovação. E uma necessidade de inovação. E aí, queria que você discorresse um pouco sobre isso, sobre essa romantização da inovação, e também contasse um pouco, assim, como líder de inovação hoje na sua rotina, inovação na forma de pensar, na forma de se comunicar. A gente está falando de produto também, ou de criar os recursos necessários para as pessoas inovarem. Como que é isso, esse dia a dia seu? Fabrício, tem várias coisas que a gente pode abordar. E a primeira parte da pergunta é boa, porque realmente rolou uma espécie de romantização. E eu falo que romantização você tem que manter no sentido de você tem que ser apaixonado de querer fazer uma transformação. Isso sim. Mas essa ideia que muito palestrante, consultor de palco, assim, você tem que inovar e aí umas ideias... Disrupção, né? Que virou a palavra do momento. Bingo. É um pouco exagerada, porque quem está no dia a dia... Por isso, eu, por exemplo, sou um palestrante, tenho quase minhas 1000 palestras, porque faz 22 anos, acho que eu faço palestra, 20 por aí. E eu sempre procurei trazer uma visão de como você pode aplicar na sua empresa amanhã. Porque eu sou esse cara que trabalho numa empresa, eu sei dos 1000 desafios, eu sei das pressões organizacionais, e assim eu consigo dar esta mensagem, que não é mais romântica, mas é mais pragmática, útil, assim, realista. Não quero dizer sempre quando estão, às vezes, querendo me chamar para algum evento, você quer falar sobre o metaverso, sobre o ChatGPT? Cara, eu não falo sobre isso. Não é que eu leio, eu me interesso, mas eu não falo, eu não quero ser esse cara, porque esse é o negócio do amanhã ali, e tem um monte de outras pessoas que falam sobre isso. Eu tenho um super amigo, tem vários futuristas. Cara, eles gostam de falar. Geralmente não são caras que estão em empresas. São estudiosos, pesquisadores, etc. Então, e é importante também. A mensagem que eles levam é super importante. Mas daí eu vou e falo um outro pedaço que é super importante. Como é que a gente faz? Então, inovação no final numa empresa,
eu costumo sempre falar de algumas mensagens básicas nos meus speeches. Inovação é criação de valor. É isso. Começa com a criatividade, olhar diferente, mas no final eu crio ou não valor. Então, qualquer projeto que você vai fazer, eu vou automatizar alguma coisa, o processo operacional de atendimento, vou colocar um chat. Legal, está fazendo diferente do que era, com tecnologia ou não, ou muita tecnologia ou não, está transformando aquele processo e ele é melhor do que antes. Ele está criando valor para os stakeholders. Perfeito. Legal. Então, fiz um negócio super legal, tecnologia da NASA, não sei de quem que você quer escolher, uma super, tá do Ted, Elon Musk, se alguém... Tá, ele ajuda, ele realmente faz uma coisa bacana, de impacto positivo para as pessoas, porque se fizer, é como se fosse o WhatsApp. Todo mundo usa. Viu valor em relação ao SMS antigo. Então, viu valor, mudou. Se fosse muito legal, não muda. Continua igual. Então, criação de valor. Para criar valor, não sou eu dentro do ar-condicionado ou pesquisando no Google. Eu tenho que ter conexão contigo. O que é valor para você? Se eu quero prestar serviço e gerar valor para o mundo, para um grupo de pessoas a quem eu presto esse serviço, como sua empresa, o que é valor para as empresas, né? Para os usuários, para os seres humanos? Então eu tenho que ter processos profundos de tentar entender o que é a necessidade e vou testando se eu conseguir gerar algo que crie esse valor. Outra coisa importante que eu falo inovação não é um fim em si mesmo. Muitas dessas romantizações falam como se fosse um fim em si mesmo. Cara, vamos inovar, hein? Então, as pessoas podem imaginar que na 3M, todo mundo, porque tem post-it disponível, abundante, todo mundo tem post-it, todo dia eu chego com uma ideia nova na 3M. Não é isso. Existe um exercício anterior a essa geração de ideias. É justamente criar esse seu mapa de futuro, né? Então, tua empresa, para onde que ela vai? O que está acontecendo na transformação, no marketing digital hiperconectado? Bom, se está acontecendo A, B, C, D, a gente tem que estar conectado com essas tendências e interpretá-las. E aí eu gero projetos de inovação para alcançar um futuro desejável por mim num cenário que seja provável de acontecer. E alguns não vão dar certo, mas outros projetos vão dar certo. Então a história, por exemplo, da 3M sempre foi isso. O que está acontecendo no mercado de automóveis? Para onde vai? Deixa eu trabalhar nesses projetos que podem ser relevantes lá para o futuro. A gente não ficava inovando, todo mundo chega aqui, eu tenho uma ideia A hoje, hein? O outro chega com a ideia B. Não brainstorm. Tipo, cara, é lá que a gente vai, naquele mercado que a gente quer atuar, e como é que vai ser em termos de tecnologia, da concentração dos... Aí se a gente faz isso, a gente aloca recursos, pessoas, tempo, dinheiro, e vai tentar desbravar e conversar com muita gente desse mercado para conseguir gerar ideias relevantes. Então, as minhas falas por aí geralmente são para tornar um pouco mais pragmática, mais concreta, menos bicho de sete cabeças, menos página em branco, para dizer qual é o caminho. Assim. É fácil. Se você, cara, tem 1000 histórias para falar. Se algumas empresas tivessem essa orientação, que é prática, é simples, assim, ela conseguiria ver tantas oportunidades de melhorar a experiência dos seus usuários ou de criar valor, maior valor para os seus seres humanos ali que ela está querendo atender, que tá lá, tá no caminho, né? Legal. Existe, então, claro, é muito mais sobre ter um processo e, mais do que isso, uma cultura que valorize o aparecimento de novas ideias que melhorem um negócio em todos os seus aspectos, seja produto, serviço, internos. É bem interessante. Agora, existe... Quanto que você acha que ter uma meta, ter um objetivo de inovação, de inclusive cobrar as pessoas, pode ser proveitoso? Antes disso, né, eu achei muito curioso, porque recentemente, revisitando o livro que eu comentei com você, do Bill Walsh, que foi um grande técnico da NFL, ele falava do post-it justamente nesse livro, porque ele foi também reconhecido por ser um grande inovador, ele criou movimentos, jogadas e outros tipos de coisa dentro do futebol americano. E uma delas, a principal, que é a West Coast Offense, que era um ataque, surgiu diante de uma dificuldade gigantesca. Ele tinha um quarterback que era muito bom, e esse cara se machucou e ele não tinha ninguém para repor esse cara, e ele teve que adaptar uma pessoa nessa posição, que não conseguia lançar a bola tão longe, e isso fez ele criar, diante dessa dificuldade, fez ele criar lançamentos mais curtos.
E isso surgiu um novo modelo de ataque que na época era inconcebível. Os caras falavam, meu, esse quarterback fraco, ele não vai conseguir lançar essa bola longe. Então, assim, voltando no que eu comecei, né? Quanto que ter uma pressão por inovar, uma meta, uma cobrança, acaba atrapalhando um processo que, às vezes, tanto quanto com o Bill e no caso do Post-it, pelo menos é o que a gente ouve falar, surgiram por acaso. Cara, eu preciso responder isso em 2 momentos. Então, vamos Show. depois contar a história do Post-it para ver se foi Isso. por acaso ou não. E antes disso, mais direto aí na tua pergunta, porque, lembra, essa resposta que eu dei antes, a inovação ela depende de várias coisas. Então, a abordagem que eu sempre tenho é de abordagem sistêmica de inovação. É um sistema. Perfeito. Todo mundo inova e todas as empresas inovam. Todas. Mesmo aquelas mais hostis que você possa imaginar. Não, aqueles caras conservadores não inovam. Eles inovam. Sempre tem uma maluca e um maluco que naquela areazinha dela está tentando fazer a diferença. A despeito de toda a burocracia, ou impedimento, hostilidade ou falta de recurso. Sempre tem. Só que não é um processo sustentável. Vai depender de um herói, de uma heroína naquele lugar, a despeito de tudo. Animal. Não é, mas que sempre, qualquer lugar tem alguém assim, sempre tem. Como é que eu quero se eu quisesse fazer como essas empresas, como a 3M sempre foi referência? Todo ano lança coisa nova, tá lá desde 1902, aí já criou coisa que nem existe mais, que era super importante, aí continua inventando coisa. Bom, você precisa de um sistema. Ingrediente número 1 do sistema, pessoas. Então, toda organização que valoriza as pessoas, sem ser só pela retórica, né? Sim. Não significa que essa organização nunca vai demitir gente, cortar, fazer layoff. Infelizmente, é o negócio. Mas, enquanto as pessoas estão lá, elas valorizam, respeitam, estimulam a pessoa a se desenvolver, fazer a carreira, aprender, valorizam conhecimento, reconhecem os resultados, né, excelentes que são atingidos em alguns casos. Isso é pessoas. Dão voz, dão protagonismo para elas, né? Isso é vital. Dentro disso, qual é a alavanca conectada com isso? Liderança. Para as pessoas, os seus 150 funcionários, os 3.000 da 300, para eles terem esse palco ali para ser protagonista, para se sentir bem, para dar voz, para querer transformar o processo fabril que ele está fazendo, o atendimento ao cliente que ela precisa das lideranças, porque líderes nos microcosmos podem facilitar ou podem tornar a terra arrasada, com medo, hostil, etc. Então, vai nessa história. Muito investimento em liderança. E várias outras coisas que a gente falou. Por exemplo, quando eu estava falando da história de inovação não é um fim em si mesmo, tem que ter estratégia. Então, tem que ter um desenvolvimento estratégico. Para onde eu vou? Onde que eu quero atuar? Em que mercado? Quais são os futuros? Tem que desenvolver pessoas. Se eu estou trabalhando em marketing digital, imagino que vocês estão... Cara, eu preciso saber da tecnologia A, B que está acontecendo, eu tenho que saber da internet das coisas, enfim. São vários desses elementos. E a parte de métrica também é importante. Então, a 3M, ela hoje eu não sei se ela ainda tem esse, mas durante 30, 40 anos a gente dava essa aula, assim, que durante muito tempo a companhia tinha uma meta que era 30% das vendas tinham que vir de novos produtos. Que legal. O que eu achava isso muito legal? Porque quando eu cuidava, por exemplo, da área de post-it e eu atingia a minha meta do trimestre do ano, 120%. Serafim, cara, maravilha, meu, você bateu a meta, vai ter o bônus, etc. Mas tinha uma outra pergunta que também rolava, assim, como que você atingiu essa meta? É só com um produto de 20 anos atrás, o post-it amarelo, retangular, aquele que já comoditizou, que já tem um monte de produto chinês, mexicano, importado que está invadindo o mercado? Não, tem uma parte, talvez esse ainda seja a maior parte da venda, mas eu tenho alguns lançamentos que eu fiz, alguns formatos diferentes. Eu entrei numa outra categoria de organizador, de marcador de página. Eu entrei com uns dispensers, né, de post-it com design. Legal. Então uma parcela da tua venda é uma parcela de novos, né, exercícios, assim. E vai nos diferenciando. Então a companhia sempre estimulou isso. Que acho que é um tremendo... Sensacional. Tremendo. Claro que às vezes eu escuto lá uma possível crítica que eu concordo até assim. Cuidado com essas métricas, assim, porque se for muito a ferro e fogo, etc., e dependendo do contexto,
aquele mercado vai... você está pedindo para eu criar projetos de inovação? Então eu vou criar uns projetos aqui que... E vai tirar o foco do que dá muito certo já, de repente? Também. Ou criar por pressão, assim. Então não é porque o mercado realmente precisa ou porque... Preciso bater minha meta. Eu tenho uma reunião que eu tenho que apresentar um Excel, mostrar os meus projetos. Cara, eu vou criar lá o projeto e ganho uns meses de... Isso são sempre assim. Tem uma ação, pode ter uma reação e uma distorção. Então, cuidado com isso. Mas, de forma geral, esse pensamento, para falar que todo mundo, e não é só quem cuida de produto, hein? Quem cuida de gestão de pessoas, de tecnologia, assim. O que você está fazendo para os próximos ciclos? Olhando, de novo, as tendências. Não é só para produto, né, que a gente tem que pensar. Eu tenho que pensar, se eu trabalho em e-commerce, como é que vai ser minha área, meu departamento, as pessoas? Que plataformas estão chegando? O que eu vou fazer? O que eu tenho aqui de inteligência? A gente tem que pensar no futuro. Isso é inovação. E a gente faz o que faz hoje, mas o que nós estamos fazendo até na nossa vida pessoal? O que a gente está fazendo para a gente se transformar um pouco, né? E melhorar um pouco. Isso é vital. Agora, para concluir essa grande pergunta, né, que você fez, eu pessoalmente não gosto muito... Não é que não gosto. Eu acho super importante ter alguma pressão, mas uma pressão tal que, assim, você só não deixa super confortável e acomodada a coisa. Porque senão... Né? Porque, de repente, as pessoas podem ficar, né, distraídas, mas cuidado, né? Porque tem hoje muita gente, até eu vejo uns grandes gênios, inclusive da publicidade, o cara escreve um artigo sobre gestão humana. A pessoa foi um assediador, assim, número 1. Não, cara, sim. Eu não aceito. Por mais que talvez ele tenha criado 3 das melhores campanhas do mundo. E eu não aceito. Eu também concordo 100% com você. Legal. Cuidado com essa... Agora, que todo mundo fala no mundo da criatividade, que a gente só floresce ali com algum desafio, né? A árvore só fortalece quando ela vai, passa as tempestades. É verdade. Então, o mundo é feito de sofrimentos. Então, a gente também não pode querer neutralizar todas as dificuldades, sofrimentos, porque eles te ajudam a encontrar outras soluções, ou a se transformar, ou a rever, né? Isso eu acho importante. Tem várias coisas que eu penso a respeito disso. Todo mundo glamoriza alguma coisa, né? Como eu sou do caminho do meio... Não, então o pessoal só na periferia que tem a verdade, porque lá os caras não têm nada. Cara, é maravilhoso o que eles fazem, sem recurso, etc. Mas não é só isso. Tem lugar que também tem recurso, etc. Ou seja, todo mundo pode, né? E todo mundo tem que passar de dificuldades para tomar decisões e corrigir rotas. Mas, se puder, assim, nunca passando dessa coisa da saúde mental, afetando pro lado do assédio, assim, que isso não deveria ser o objetivo nosso, cara, né, da humanidade. Legal. E sobre a história do Post-it? Post-it. Eu trouxe o Art Fry, que foi inventor do Post-it, que ele tá vivo e tem acho que uns 93 anos por aí. Legal, 94, hoje. Mas eu trouxe quando ele tinha 81 pro Brasil. A gente fez uns eventos em Sumaré, aqui na fábrica, e em São Paulo. Então eu passei 2 dias com ele, assim, né? Nossa, muito experiência. Muito legal a experiência. E o que dá para perceber que está muito alinhado com essa minha história de falar que inovação é sistêmica. Logo, não fui eu que inventei isso, né? Tem estudiosos, pesquisadores, caras, autores de livros que falavam, eu só endosso e replico. Perfeito. A visão de que o Post-it, ele não foi um simples acaso. Ele é resultado de um sistema. Que legal. Ele é um resultado do sistema. Claro. Então você fala assim... Sistematização da inovação. Nossa, perfeita. Vou te contar para não ficar enorme a resposta assim. 3M tinha um cidadão que inventou o adesivo. O cara do laboratório central, que não é o inventor do Post-it. O cara inventou o adesivo do Post-it. Mas ele não queria... a função dele não era criar um produto amanhã. Ele era do laboratório central, ele testa propriedades de adesivos. Então, de repente, ele até queria criar um adesivo super forte e criou um adesivo com propriedades dessa que a gente conhece do Post-it, que gruda, desgruda, etc. Mas não é que... Ele não era o cara da área de negócio criando um produto. Então, significa assim, a 3M, que é uma empresa inovadora, ela tem gente que não está nem querendo criar um produto amanhã. No sistema dela, ela tem gente no laboratório estudando propriedades de tecnologias. Por exemplo, adesivos, até hoje. Legal. Aí a gente tem gestão de conhecimento. A 3M é um dos lugares que mais vi, assim,
E na época deles, era tudo encontro presencial ou papel. Conectar, assim, eu aprendi isso, vou contar para vocês todos aqui o que eu aprendi. E tem um negócio que foi criado lá em 1951, acho o Tech Forum. Então, eu trabalho na área de refletivos, de placas de trânsito. Você trabalha na área de dentários. Mas nesse Tech Forum, a gente se encontra todo mês, sei lá, de vez em quando, para trocar experiência. Então, você fala o que você está aprendendo, eu falo o que eu vi na feira, ela fala do projeto dela. Bom, aumenta o nosso conhecimento e as nossas conexões. Então, amanhã eu falo, talvez minha colega ali daquela área, ela está trabalhando naquela coisa que eu posso... Você faz uma conexão, você lembra, né? Faz conexão e aprende, colabora, multiplica. Então, Post-it, o cara que inventou adesivo, informação chega de uma outra área, que é o inventor do Post-it. Aí tinha aquela história do sistema da cultura que estimula o intraempreendedorismo. Então, lá a gente criou um negócio que tinha o 15% do tempo livre para o pessoal de laboratório. Eu não sou de laboratório, sempre usei meus 15% também, nesse sentido. Que a mensagem é o seguinte: em empresa, geralmente você tem um mapa de trabalho que você tem que fazer. Qual é o objetivo? A, B, C, D. Agora, pega 15% do seu tempo, sei lá, amanhã. Tenha tempo. Mesmo que você não tenha tempo, lembre que você pode trazer alguma coisa sua. Essa é a mensagem. Então, o Art Fry, que é o inventor do Post-it, ele cantava num coral e ele tinha essa vontade de achar um marcador de páginas para marcar as partituras dele. Como lá na 3M fala, poxa, você pode trazer uma ideia sua. Ele foi, trouxe e começou a trabalhar no projeto e fez um protótipo. Ele teve um líder que o apoiou, escutou o projeto. Então, você imagina, olha quantas coisas que tem. Tem gestão de conhecimento, tem liderança, tem valorização, né? Investimentos. E, no final, pesquisa de mercado. Ou seja, parece que, assim... Eu sempre fui um lutador, eu sei que eu já perdi, porque essa luta não se ganha. Sim, já virou estereótipo. Mas a pessoa fala, não, cara, então qual é a mensagem disso? Você fala assim, eu vou agora amanhã na Macfor, vou começar a dar uma errada, por acaso, que de repente eu faço um post-it. Não tem sentido, né? Total. Tem várias coisas, tem tolerância ao erro, tem intraempreendedorismo, tem gestão de conhecimento, tem colaboração, tem investimento em pesquisa, e assim vai. Aí nasce o post-it, não é todo dia, mas pode nascer o post-it assim. Da hora. É que nem aquela história da ponta do iceberg, né? Que a gente vê, foi por acaso. Esses caras deram sorte, mas não. Tem um sistema todo por trás, né? Uma cultura, anos e anos, décadas de fomento a esse tipo de pensamento para que uma coisa que pode parecer ocasional, não, ela é sistematizada, né? Essa é a mensagem central. Pô, legal. Acho que você citou em algum momento criatividade e eu queria falar sobre isso, assim, começar pelo básico, qual que, na sua visão, a definição mesmo de criatividade. Você falou dos 15% de tempo livre e eu também depois quero conectar isso, depois da sua resposta, com autoconhecimento, porque foi uma coisa que eu descobri um sistema que para mim funciona, não é bala de prata, mais uma vez, e eu quero comentar sobre isso, mas vamos começar. Então, no seu entendimento, o que é? Porque, assim, eu fui fazer publicidade, né? Eu brinco porque minha avó falava que eu era criativo, que eu desenhava bem, mas o que é, né? Na sua visão, porque existem visões, opiniões, né? E infelizmente, hoje não são mais respeitadas. É difícil você ter uma conversa com alguém que discorda de você sem brigar. Então, morava com um amigo que é um gênio, assim. A gente fazia isso, de ter discussões, assim, de opiniões diferentes da nossa para construir, né, a nossa visão de mundo. Então, na sua visão de mundo, Luiz, o que é a criatividade? Cara, eu acho que é um dos potenciais humanos mais maravilhosos que a gente tem. Que é essa capacidade de gerar ideias com alguma originalidade para transformar o nosso mundo. A gente fala naqueles estágios que a criatividade começa com isso. Esse potencial que a gente tem de associação de ideias, de combinação, de tirar de contexto, de subverter, de usar irreverência, usar humor, um monte de ingredientes que você faz para gerar alguma coisa diferente ou surpreendente. Dali aquilo vai... Eu adoro surpresa, cara, porque muitas vezes as pessoas ficam sempre conectando criatividade com solução de problemas. Né? Especialmente em empresa, eu quero lá que as pessoas tenham ideia para vender mais, para melhorar o atendimento ao cliente, para aumentar a produtividade. E faz sentido, é muito legal. Mas muitas coisas, eu tenho 1000 histórias nas minhas palestras que também é isso, e a gente faz isso há 1000 anos, né? Milhares de anos.
O homem primitivo, ele ia lá, tinha um problema, vou fazer uma ferramenta com a pedra lascada, vou inventar siderurgia, vou astar esse alimento, vou criar uma roupa para me proteger. A gente sempre usou uma alternativa ali, né? Um pensamento, combinando, entendendo alguma propriedade, mesclando, para mudar o mundo, né? E muitas vezes você faz isso não só por essa necessidade de sobrevivência ou de vender mais. Então, eu fiz várias coisas, por exemplo, uma história que eu sempre conto não vou contar ela inteira, mas um presente para o Dia das Mães. Uhum. Né? Você pode dar sempre o chocolate, a flor, o perfume e tal, mas de vez em quando eu fiz algumas vezes na minha vida. Alguma coisa que surpreende. Eu não estou querendo solucionar problema nenhum com a minha mãe. Eu só quero aproveitar energia para fazer uma diferença e um impacto. E aí ela vai ficar surpresa, assim, com aquela homenagem ou com aquela coisa. Então, tem histórias legais a respeito disso, mas também acho que é resolver problemas, mas surpreender aos outros com alguma coisa que não é só artística, hein? Muitas vezes eu falo para algum público, o criativo é o artista, é o que desenha, eu toco piano. Não. É um pensamento que todo mundo tem, né? É um potencial humano. Você pode desenvolver mais, né? E pode ser mais, enfim. E tem que colocar para jogar, porque quando você joga a criatividade para jogar, primeiro você fica feliz pra caramba, é o bem-estar, né? Quem estuda a ciência da felicidade e bem-estar das pessoas, cara, você faz uma coisa que é legal, você cria um treinamento bacana, ou você faz um programa diferente com a sua família no fim de semana, cara, dá uma autoestima, uma autorrealização, as pessoas gostam, a vida fica mais feliz. E se você a emprega para ser um empreendedor social, ou para ser um empreendedor, né, empreendedora de sucesso dos negócios, onde quer que você seja, você vai conseguir amplificar teus resultados, né? Então, acho que criatividade é maravilhoso. O que você tinha perguntado, esticando essa pergunta? Eu queria saber, assim, sobre criatividade, antes de chegar nessa pergunta final, mas acho que é mais até cabível diante do que você falou. A criatividade é uma skill treinável? Que a gente pode chamar assim, mas ela é treinável? Super é. E se você perguntar assim, eu tô com o meu segundo livro pronto para publicar, espero que aconteça nesse ano aqui ainda, em 2023. Um trabalho temperado assim há anos, que eu fui fazendo sem pressa, mas porque tem muita, né, conexão com o que eu acredito. Então aí vem, assim, tem coisas da criatividade que eu entendo, que as pessoas já agem, sem precisar ter uma técnica ou uma moldura, uma ferramenta, que é a própria motivação, o interesse. Né? Eu tenho um programa que virou um programa de TV há um tempo que eu idealizei, que chamava Inspira Move, e era justamente entendendo isso. Por que o Eduardo Lira, empreendedor social, por que a Glória Coelho, que é uma costureira, fashionista, sei lá como se chama hoje, como o Antônio Nóbrega, que é um artista, como é que essas pessoas descobriram, Paulo Miklos, do Titãs, como é que entendeu assim, que aquilo era algo para fazer? E todos nós precisamos encontrar isso. Não como propósito inexorável, que eu detesto essa visão assim, eu nasci para fazer isso. Só isso? Cara, eu tenho 50 propósitos, E nenhum é maior. Eu tenho várias coisas que são importantes para fazer na minha vida. Eu não quero me limitar a uma coisa. Assim, por quê? Tem muitas coisas que têm significado para mim. Quando você encontra uma coisa de significado, é absolutamente fantástico, porque as suas ideias vão aparecendo e você vai procurando conhecer e estudar mais aquele assunto, aquele tema. Você escuta de uma pessoa, de um colega e conecta aquela ideia, mas só quando você está interessado e motivado. Né? Por isso que nas salas de aula se fala tanto de um tipo de ensino que seja engajador, que coloque as pessoas, os jovens, né, no centro. O que é interessante para eles, né? Quando você está assim, você vai, gasta tempo, estuda, pesquisa, monta, tal. Então, a gente está conectado com algo de interesse, de significado, motivador, é chave, sem precisar nenhuma, não sei técnica, Serafim, explica para mim. Cara, se isso acontecer, já é maravilhoso. Assim, né? Você estava comentando uma outra coisa que é muito importante. Criatividade é essa combinação, essa associação de ideias e experiências. Todos vivemos em bolhas, né? Sim, todos. Então, nós nunca vamos... A gente vai fazer, no máximo, bolhas maiores.
Por isso que você falou do seu amigo, né? Assim, eu gostava de conversar com um cara que pensa diferente de mim. Isso é fundamental. 100%. Todo mundo que... Cara, você só escuta esse tipo de música, você só almoça todo dia com as mesmas pessoas. Cara, maravilha. Lembra da conservação. É maravilhoso manter rituais, manter os laços de amizade e convivência diários, semanais, etc. Mas que outra coisa? Então, eu tenho alguns amigos que eu vou te dizer, talvez eu não conseguisse conviver com eles todo dia. Mas eles são fundamentais porque me trazem aberturas e me trazem conteúdos e provocações mentais. Às vezes provocações mesmo. De fato, claro. Aí, às vezes, você até fica irritado, incomodado, mas depois, se você tivesse esse autoconhecimento, você vai falar, cara, olha, é verdade, por que eu me senti tão mal? Eu acho que tenho até razão. E vai abrindo tuas perspectivas, né? Então, aumentar o repertório, aumentar a nossa bolha com novos conteúdos e ter essas experiências também. Não é só ler livro ou escutar o podcast, etc. Assim. As coisas mais transformadoras é viver, né? Ter a vivência. Então, eu passei por algumas experiências que eu falo assim, são 10 anos de MBA. Só passar uma semana ali convivendo de fato naquela situação, que você tem um monte de transformação. Você volta para casa e fala, nossa, me transformei muito mais do que se eu tivesse escutado aqueles grandes profissionais falando sobre o tema, etc. Tudo é importante. Eu estou dizendo que não é importante, que nem eu falo que também é importante. O futurista é importante. Eu que falo sobre o amanhã inovar, é importante. Os dois, não é um ou outro. É importante a palestra, o MBA, super importante. A leitura, o livro, super importante. É legal fazer essas vivências e ter conexões reais de vida real, super importante. Enfim, a gente vai se transformando. Então, se isso estiver acontecendo, eu acho que menos precisa de técnicas. Às vezes eu dou aula para os voluntários, como voluntário de um projeto social chamado Formare, lá na 3M. Hoje eu dei minha última aula de criatividade para os jovens lá de 16, 17 anos. Eu ensino algumas técnicas de criatividade. Mas eu nem acho que elas são as importantes, né? É importante essa conexão de inspiração, de motivação do que lhe interessa, esse sentimento de rede, de colaboração, porque a gente conecta e aprende um com o outro, e o outro nos provoca, e o outro melhora a nossa ideia, ou a nossa ideia só vai ser viável se a gente trabalhar em conjunto. Então, essa colaboração é super importante. Arrebentar as bolhas, né? E ter alguns estímulos e lideranças são importantes, e os ambientes dos times são importantes, né? Para conseguir... Porque o que uma empresa pode fazer justamente isso? Com sua liderança e criar para os times um ambiente. Que não é uma técnica de criatividade, mas é a questão da cultura de novo. Muita gente, se eu participo do meu time, mas não me sinto incluído. Sou menos extrovertido, tem alguém que fala muito na equipe, 2 que aparecem pra caramba, estão lá e eu já não sou assim. Então, se eu não tiver alguma liderança que coordene isso e me traga para o jogo de alguma forma, talvez eu não consiga participar, né? Se eu não pudesse eu mesmo, com as minhas crenças, com o meu cabelo, com a minha roupa, etc., também me sentir. Se eu falar alguma coisa para a liderança e ele não parece que não gostou muito, será que ele vai retalhar a mim porque eu fiz esse questionamento? Isso é péssimo. Então, essas questões que a gente chama de segurança psicológica, de criar um ambiente de confiança entre as pessoas, isso é vital. E as organizações podem ajudar. Então, eu sempre gosto de dizer, para concluir, que criatividade / inovação, uma parte não é só empresa, e a gente nem liga o botão quando eu entro na Macfor, né? Sim. Eu tenho que, na minha vida, ser mais criativo. Eu já sou, mesmo aquele que acha que não é. Sim. Posso provar para ele que ele é. Agora, ele pode ser mais, se ele tiver essa consciência, se desenvolver, e ele for estudando e abrindo, né, as bolhas lá para novos espaços, pode fazer mais. Então, se ele faz na vida dele, quando ele chega na Macfor, quando chega na 3M, e tem lá um ambiente, e tem lá uma liderança que estimula, que acolha, que tem um sentimento de pertencimento, que mostra um propósito, que eu conecto, a empresa quer fazer isso, cara, eu quero me conectar, valoriza, enfim. Aí a mágica acontece, né? E pensando aqui enquanto você falava, as inteligências artificiais, tal como estão hoje, e por ter esse viés mais de geração mesmo, de criatividade até, de uma certa forma, né? Claro, limitado ao aprendizado de máquina, te preocupa?
Sinceramente, um pouco, sabe? Porque nas conversas, eu tenho vários amigos futuristas lá e já li muita coisa e vejo muita coisa que é diferente do meu ponto de vista, que eu valorizo esse esquema humanista ao extremo, né? Eu sou um humanista. Se tivesse aqueles psicólogos aí, tipo Abraham Maslow é um cara famoso que a gente aprendia na faculdade. Tem outros caras, o menos famoso, Carl Rogers, é um cara importante. Humanista, eu sou dessa escola, assim, porque eu acho maravilhoso esses potenciais humanos com todas as suas imperfeições. E muitas vezes quando você vê os caras muito deslumbrados pela tecnologia, parece que isso não importa. Se a gente se desconectar desse passado biológico nosso, se a gente se tornar um transhumano, indo para uma nuvem e sai do corpo. Eu já vi vários caras. O cara da Singularity University tem lá uns papos desses, assim. Ah, minhas costas doem. Pra que eu... Pô, cara, eu queria sair desse corpo, não importa. E eu acho isso horrível, assim, né? Mas cada um é cada um. Tem um monte de gente que acha isso talvez bacana e é evolução, é evolução. Eu acho lindo, inclusive, isso. O mundo imperfeito, né? O ser humano imperfeito. Sem todas as certezas. Manter as incertezas. Eu não sei se... Eu não ia saber quantos anos eu ia viver, se eu ia ter filho, se eu ia namorar, se eu ia me divorciar. Cara, a gente vai construindo isso. Isso nos faz o que a gente é. Perfeito. Com a nossa singularidade nesse caso. O Serafim só tem um. Esse com todas as experiências. O cara que se divorciou, o cara que teve um filho com... que eu tenho o maior orgulho, que é o meu guri lá, que tem uma doença genética brava, cadeirante, que se tornou um atleta paralímpico agora. Obrigado, parabéns. Né? E eu que tive algumas oportunidades de falar algumas línguas, né? Então, eu estudei num colégio alemão, aí fui trabalhar numa empresa americana, falava inglês, agora tenho que falar espanhol. Então, é legal. Imagina assim, todo mundo já sabe o que vai acontecer, sabe tal, todo mundo não precisa de língua porque eu aperto esse botão, já tenho o tradutor de tudo. Eu acho... a criatividade. Bom, então eu vou lá e crio o desenho que eu... Nesse ponto de vista, é claro que daí, como eu sou um cara sempre de inovação, eu falo, não, pera lá, também não quero ser o ludista, que era o movimento antigo. Não, tem que quebrar a tecnologia, parar tudo. Não, claro que não. Olha que coisa maravilhosa da gente suportar o ser humano para melhorar a sua saúde, seu bem-estar, a sua mobilidade. Coisas operacionais, que ninguém... né? Produtividade, trabalhos insalubres, né? Saúde, a gente saber que está mal. Diagnóstico. Né? Diagnóstico. Cara, tem tantas coisas muito legais em termos de produtividade, saúde, assim, de conexões remotas, de experiências. Tudo isso pode ser e vai ser cada vez melhor. Mas eu tenho essa preocupação, assim, porque se a gente deixa lá o caminho da humanidade na mão de uns investidores de Wall Street, lá tem esses malucos de big techs, assim, narcisistas, não deveria ser. Agora, se tiver essa discussão da sociedade, legisladores, com todos os seus problemas, imperfeições e corrupções, etc. Se a gente chega assim, tirar o melhor que a tecnologia nos tem e conseguir lembrar que... Por que eu vou ter um país como o Brasil? Uma super produtividade porque é o pensamento capitalista americano que é bom por um lado. Sim. Mas assim, quer dizer que assim, eu vou tirar... Para onde vai esses milhares de caras aqui que não vão ter emprego? Aí vem, não, eles vão ter uns empregos mais... upskilling, então, sério. Não. Cara, então, Podemos faz isso, mas, cara, já pensa, né, em alguma outra coisa que... Vai ter impacto social absurdo, assim. Então, como você me vê... E um desses amigos que arrebentam bolhas, ele fala, porque eu tinha muito essa visão humanista, como sempre fui, e adoro criatividade e tal. E ele é muito o ecossistema holístico do planeta, né? Uhum. Então ele não gosta, ele sempre fala assim, antropocentrismo, essa história, o ser humano. Por isso nas minhas palestras, você vê assim, umas conversas com ele, umas provocadas, né? Eu mandava artigo que eu escrevia para ele lá, ele falou, cara, legal, mas ser humano no centro... O ser humano não tem que estar no centro, tem que ter, olha só o que a gente está fazendo com o planeta tem que estar no centro, enfim. Mas de qualquer forma é isso. Quando eu falo para marketing e inovação, assim, durante séculos a gente falava, né, ser humano no centro, customer centricity, né? Uhum. Agora eu falo assim, vírgula, mas não basta, hein? Se a gente olha assim, a empresa faz tudo para o cliente satisfeito, mas olha só, a força de trabalho envolvida está análoga à escravidão. Uhum. O descarte desse produto, dessa tudo embalagem, está tudo no oceano. Cara, não pode ser mais. Se algum tempo lá, né? A gente também tem que ter essa visão, essa humanista, mas tem uma visão geral dos impactos, né, na sociedade, nas comunidades, no meio ambiente. Relações transparentes, éticas. Eu
acredito nisso aí. Legal, Serafim. Excelente. Praticamente uma aula. Queria te agradecer bastante pelos aprendizados. Conversa muito gostosa de levar. Muita reflexão também. E queria que você deixasse também um contato aí seu, né? Como te encontrar, como falar com você de palestras, LinkedIn, Instagram, enfim, né? Qual que é a melhor forma aí para te acessar, seguir seus conteúdos e estar conectado com você. Então, esse é um espaço seu aí para a gente fazer um fechamento. Bom, obrigado, Fabrício. E o papo só rola bom porque você está aí desse lado. Muito obrigado. Então, se o pessoal quiser manter essas conexões, que eu sempre... Cara, eu sou aquele cara que, inclusive, assim, o cara pediu para ajudar no trabalho de faculdade. Eu ia lá e no WhatsApp mandava alguma coisa. Se a gente tem essa possibilidade de abrir para o mundo. Então, cada um somos rede, né? Então, a gente tem que ter essa conexão de um conectar com o outro. Estou lá no LinkedIn, acho que é o lugar onde eu mais hoje participo e posto coisa, né? Luiz Serafim, você acha lá. Instagram eu tô. Facebook quase nunca, né? Só porque vai junto com o Instagram e tal. Eu tenho um livro que é um livro publicado pela editora Saraiva que chama O Poder da Inovação, que é um livro até reverenciado aí no universo brasileiro pequeno aí da inovação. Em breve haverá outro. Tem a Linktree nesses links aí, que tem um monte de conteúdo meu, de vídeo, de entrevista, de artigo. Eu colaboro com administradores.com, que é o Leandro, que é um amigo querido lá. Fica na Paraíba hoje. Estou feliz. E com o Money Times por hora, também ainda colaboro para falar um pouco de tecnologia. E por aí. É isso. Sempre disponível. Boa. Muito obrigado mais uma vez. Sei como é corrido o seu tempo, então queria te agradecer também em todo o nome da equipe Mac4 pelo seu tempo de estar aqui conosco. Eu que agradeço, cara. Um abração. Valeu, obrigado. Obrigado a todos os ouvintes e nos encontramos aí pelas redes da Mac4. Valeu, pessoal.